Estou recebendo o Dr. Rodrigo Honorato, cirurgião plástico. Tudo Como bem? vai, doutor? Vamos falar... O problema não é ter bumbum ou não ter o bumbum. Sim. Porque até eu quero dar uma levantadinha no meu bumbum, não é? Assim, eu não vou fazer disso um humor, mas enfim, todo mundo quer dar uma levantadinha, dar uma melhoradinha e tal. O problema é que tem profissionais como o Denis, que fez o que fez, e não foi uma vez, e tem muito mercado ilegal disso. Sim. O que acontece? Acontece geralmente? Não, geralmente não, mas acontece muito esse tipo de ilegalidade? Infelizmente, sim. No Brasil, isso realmente é uma realidade desse mercado. No Brasil ou no mundo? Você Talvez acha? mais no mundo, mas mais intenso no Brasil. Principalmente relacionado ao bumbum, que logicamente é uma preferência. Mas nos há Estados essa Unidos o busca. seio, né? Exatamente, tem essas áreas de preferência. No Brasil, destaque, talvez realmente pela região do bumbum. Então, realmente, às vezes há essa procura dentro do mercado ilegal, do mercado negro, pelos procedimentos, muitas vezes sai muito caro. Então, fala-se disso com muito pesar, né? Que infelizmente isso acaba levando a casos catastróficos, como foi esse caso do... Então, um procedimento, você vai num cirurgião plástico legal, que sabe fazer isso e tudo. Quanto custa mais ou menos um procedimento? Tô falando com você, mais ou menos, tá uma média. Isso é difícil, porque isso varia muito de acordo com o Então, local mas que uma você média... tá. Não, no bumbum. De bumbum, dentro da média de valores, você estaria em torno aí de 10 a 20? 10 a 20. Mais ou menos isso. Ok. Mais ou E menos um isso, procedimento ilegal desse, eu sei que você não sabe, mas quanto que deve custar? No máximo 5? Não, mas na verdade está praticamente o mesmo valor. Esse que é o grande perigo. E por que a pessoa procura um mercado legal? Talvez o destaque seja isso, assim, a conscientização das pessoas quando você está indo se submeter a uma cirurgia plástica é muito importante. A escolha de um cirurgião plástico, a escolha do seu médico que vai cuidar de você, ela é primorosa para que tudo seja de fato muito seguro. Porque senão você acaba se expondo a um risco muito, muito perigoso. Então, agora, as pessoas, elas confiam muito na internet. Eu sou uma pessoa da tecnologia, eu amo a internet e vocês sabem disso. Eu acho que tem coisas excelentes, sim, mas a gente não pode confiar em tudo que você vê nos sites. Você tem que pegar indicações, os canais que são conceituados, que as pessoas, não vai pegar, o cara lá é seguido por um monte de gente. Aí você vai lá e faz. No caso da Lilian, a bancária que faleceu, ele fala que é fatalidade, né? Ela pegou através de amigas a indicação e foi na internet. Eu vou te falar que eu confesso que eu já procurei através de amigas um cirurgião. Você fala assim, como que você fez o seio? Deu certo e tal. E nesse caso, tinha dado certo ou não? Não, assim, o caso em si dessa paciente, ele foi um erro em toda a sua plenitude. Primeiro seria assim, ele realizar um procedimento por alguém que não está capacitado. Esse é o primeiro problema. É que não tem especialização também. Não tem especialização. Porque esse é o primeiro problema. ele é médico, sim, não é isso? Mas ele não tem ele não é dermatologista, ele não é nada. Segundo problema, o local que foi realizado. Todo procedimento médico, ele tem um ambiente hospitalar adequado para ser realizado. Nunca pode ser realizado dentro de um apartamento, dentro de uma casa. Isso não é um ambiente hospitalar, não é um ambiente de clínica médica. E o terceiro, a técnica utilizada para bumbum. Esse foi mais um erro. Até a gluteoplastia, que é a cirurgia plástica do bumbum, do glúteo, ela é muito segura e não só isso, traz excelentes resultados. Só que ela tem que ser feita com a técnica adequada, para que você consiga ter realmente resultados bons e não leve a casos catastróficos como foi esse. Qual é a diferença entre bioplastia de bumbum e esse gluteoplastia? Gluteoplastia. Na verdade, o nome bioplastia, ele é o nome mais comercial. Ele foi o nome dado à infusão de PMMA, que é a substância que foi utilizada no caso. Só que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela não recomenda a realização de bioplastia para glúteo, infusão de PMMA em glúteo. Isso é muito perigoso. E essa substância, ela faz o quê? Ela é indicada para o quê? Basicamente, ela é um polímero, ela é realmente utilizada para preenchimentos. Para preenchimentos em pequenas quantidades, muito pequenas. E principalmente glúteo, especificamente, nós precisamos de quantidades muito maiores, 300, 400, até 500 ml. Por isso que não deve ser realizado. Não põe silicone no glúteo? Sim, essa é uma outra técnica da gluteoplastia que pode ser realizada, que é a colocação do implante de silicone. Apesar que, atualmente, a lipoenxertia, que é a infusão de gordura
no glúteo, ela está ganhando mais espaço, está ganhando mais notoriedade, porque realmente você consegue melhorar talvez as formas, os contornos do bumbum. Talvez esse seja o ponto que faz com que a lipoenxertia se destaque. Vamos levantar aqui, doutor, por favor. A produção e o senhor já colocaram todos os equipamentos aqui. A gente vai ver da forma correta o que tem que ser feito. Então temos três tipos. A gluteoplastia. Gluteoplastia seria a cirurgia plástica de glúteo, como um todo. Não silicone, só cirurgia plástica. Basicamente ela divide em duas. A gluteoplastia tem duas técnicas. A colocação do silicone ou então a enxertia de gordura. Ambas são denominadas gluteoplastia, cirurgia plástica de glúteo. E tem outro não? É gluteoplastia? Não, a outra seria a bioplastia, que não é recomendada. Tá? Então vamos ver o equipamento certo que é usado e como é feita da forma correta essa cirurgia. Porque eu acho também, doutor, que agora as pessoas ficam com tanto medo, apavoradas e acham que todo mundo vai morrer. E não é o caso. É porque teve uma pessoa irresponsável, um médico, infelizmente. A gente sou jornalista também, tem jornalista irresponsável, tem todas as áreas de gente irresponsável. Ele fez esse procedimento da forma errada, não fez o procedimento que tinha que ser feito, a moça teve uma infecção e morreu. Então, vamos saber agora como fazer da forma correta. Que equipamentos que se usam? Então, basicamente, essa é uma das técnicas para gluteoplastia que nós chamamos de lipoenxertia, que é a infusão de gordura no glúteo para você melhorar o contorno do glúteo. Basicamente, ela é uma cânula. Você pode reparar que esse aqui é um sistema é uma cânula. É tipo lipoaspiração? Exatamente. O primeiro passo é a lipoaspiração. Você retira a gordura de alguma área, ela é coletada, fica num coletor, num sistema de coletor, e após isso, ela será passar por um infusor e será introduzida no glúteo, através de um sistema fechado. Isso na mesma hora? Na mesma hora. Geralmente a gordura ela é preparada, ela é decantada para que você consiga pegar uma parte uma parte melhor dessa gordura, você separar a quantidade excessiva de sangue e depois ela é infundida dentro do glúteo. Então, quando você não coloca silicone, você coloca a gordura. Perfeito, exatamente. Certo. E essa gordura, por exemplo, a gordura da minha barriga, retirada. Eu sei, mas ela serve pro meu bumbum? Serve, desde que seja da própria paciente. Você não pode pegar gordura de outro paciente. Mas deve ter gente pegando, deve ter gente que se diz médica fazendo isso também, né? Geralmente você pega a gordura do próprio paciente, ela é processada e no mesmo momento, no mesmo tempo cirúrgico, você infunde no glúteo para você melhorar o contorno. Isso é uma coisa muito benéfica, porque você consegue fazer o que nós chamamos de lipoescultura. Você, por exemplo, você pode afinar a cintura de uma paciente e com essa própria gordura que era indesejada, você faz a gluteoplastia, aumenta o volume do glúteo. Isso é uma cirurgia segura, é benéfica. Então as chances de dar errado, de ter uma infecção, praticamente não existem, porque é a gordura da própria pessoa, é isso? Todo procedimento médico, infelizmente ele tem chance. Mas sendo um material biológico, sendo realmente da paciente, por exemplo, risco de rejeição, ele não existe. De infecção, de fato, ele existe. Sempre vai existir com qualquer técnica invasiva. Mas mesmo assim, é muito pequena. E por isso que as pessoas fazem no hospital. Às vezes, a gente vai... Eu sei porque eu também vou no cirurgião plástico e tudo. Às vezes a gente vai no cirurgião plástico, aí ele dá aquele orçamento e fala, ai, pelo amor de Deus. Daí ele dá a parte hospital e a parte dele. Aí você fala, ai, doutor, mas será que precisa do hospital? O que não precisa de hospital? Olha, hoje a Anvisa, ela padroniza realmente os procedimentos que não precisam de ser realizados dentro do hospital. Pode ser realizado em clínica, mas eu poderia te falar que são cada vez mais restritos. Hoje, a maior parte dos procedimentos médicos cirúrgicos tem que ser no ambiente hospitalar. Isso é para a seguridade do próprio paciente. Entendi. Bom, e essa cânula, ela é equivalente a essa, é isso? Essas cânulas são todas as cânulas têm diversas formas, tamanhos, e depende muito de preferência do cirurgião. Esse é um tipo de cânula que pode ser utilizada, ela é utilizada tanto para retirada da gordura, quanto também para infusão. De relação a tamanhos, elas geralmente variam aí de 3 milímetros até 5 milímetros, essa é a média que é utilizada. Assim. Entendi. Isso daqui é o quê? Esse, na verdade, é a primeira etapa, que é quando você faz a aspiração da gordura, que nós chamamos de vibro-lipoaspirador. Através do processo de vibração, tem outros métodos, mas esse é um dos métodos. Você consegue fazer a extração da gordura para depois pensar na realização da enxertia. Essa aqui Entendi. Então, essa
Aí vem isso aqui, vai pra cá. Coletor e depois atrás desse O que esse aparelho faz com a gordura? Esse é um infusor, na verdade. Ou seja, é o aparelho que ajuda, através de pressão, infundir a gordura dentro do glúteo, né? Dentro da gordura. Então ele vai fazer força Faz força, exatamente. Ele Agora o sangue e a gordura ele vai misturado mesmo. Vai misturado. O que nós geralmente realizamos é um processo de decantação mesmo, que você consegue separar a quantidade de gordura do sangue para que ela vá mais com aspecto amarelo, mais amarelinha, e assim você consegue um resultado melhor. Você tenta separar essa quantidade de sangue. Nunca é completo, mas ele já é efetivo para você conseguir uma glutoplastia de bom resultado. Em quanto tempo tem o resultado desse? Logo no pós-operatório imediato, você já nota. O que acontece é que em torno de 40% da gordura que é injetada, ela será absorvida ao longo aí de 6 meses. Então, realmente, logo depois que a paciente vê o resultado, talvez o bumbum esteja muito grande, mas geralmente ela perde em torno aí de 40% por conta da absorção da gordura. Lembra que é da própria paciente essa gordura. Então, em torno de 40% de volume ela vai diminuir. Isso daqui não é a bioplastia. Não é a bioplastia. Tá? Então, esse é o procedimento correto, que se alguém quiser fazer, procurar um cirurgião, vai ver o CRM, né, o registro do médico, ver se ele tem especialização em cirurgia plástica. Você tem que confirmar tudo isso, não só com as amigas, confirmar tudo, porque tem pessoas, assim, vira e mexe tem lipoaspiração. Não sei quem morreu com lipoaspiração. Sim, infelizmente. É o mesmo caso. Médico responsável que faz no quintal de casa, assim, entre aspas, né? E aí as pessoas querem fazer. Em alguns eu acho que até dá certo, mas quem tem algum problema vai dar errado, né? Que tipo de problema a pessoa pode ter? É a infecção, mas causada por alguma coisa que a própria pessoa tem? Talvez o maior medo realmente é a embolia pulmonar. Que foi a causa da morte desse caso que ganhou notoriedade, que de fato, por exemplo, quando o médico infundiu essa substância, o PMMA, ela é absorvida, pega um vaso e chega até o pulmão ou o coração. Isso causa realmente a morte. E o problema é que essa substância que não é adequada, o PMMA, ela é muito, depois de introduzida no corpo, a possibilidade de retirada é muito difícil, é quase impossível. E isso faz com que realmente se espalhe. Agora imagina um plástico. Né? É espécie de um polímero, é um plástico, exatamente. Esse aqui tá ligado, esse equipamento, não é, doutor? Eu acho que a gente ligou. Dá pra gente ver como funciona? Usualmente para ele começar a funcionar, nós fechamos, né? E aí, ao acionar, ele vai começar a girar. E no caso, a gordura entraria por uma das válvulas, sai por uma das válvulas e entra pela cânula que eu estou utilizando, que será direcionada para as áreas do bumbum que eu quero preencher. Esse é o processo cirúrgico que você faz para enxertar e aí a gordura. A gordura pegar? Sai, pode, por favor. A gordura sai exatamente nesse orifício e vai entrando. Vai entrar? Vai entrar realmente para fazer a enxertia. Esse aqui é o processo. Não, peraí. Esse daqui você tira, por exemplo, da minha cintura. Exatamente. Aí vem pra cá. Vai pro coletor. Vai pro coletor. Aí depois, na segunda etapa, eu ligo novamente ele e ele infunde, faz o caminho contrário, depois de processar essa gordura, só que agora para introduzir no glúteo. Essa aqui é o... Entendi. Tem várias cânulas. Esse tipo de aparelho, desde que surgiu a lipoaspiração, quando foi? Uns 20 anos atrás? Eu sei que foi uma revolução para as mulheres. Então, ele é o mesmo tipo? A base é a... Sim, o princípio é muito semelhante. É um princípio de sucção acoplada a um sistema de cânula para que você consiga destruir essas gorduras e aspirar ela. Qual é o próximo passo da tecnologia? O que vocês já estudam? O que teve assim, de lançamentos foram facilitações para esse processo de retirada. Então, por exemplo, o próprio sistema de vibração, ele é um sistema que facilita o cirurgião cansa menos para realizar a retirada. O outro é o sistema realmente de laser, que você consegue queimar um pouco mais a gordura para conseguir retirar. Mas, em tese, todos têm o mesmo procedimento, o mesmo princípio científico. Através do processo de sucção, aspirar essa gordura excessiva no corpo. Então, eles mantêm ainda o princípio científico ainda. Tá. A gente tem um Skype. Eu vou falar agora e a gente vai participar junto com a Camila Quilice. Olha, daqui a pouquinho parece que não conectou ainda, mas continuamos falando. Então, a gente estava falando do caso que todo mundo sabe, porque todas as TVs, todos os jornais, graças a Deus, todo mundo divulgou. Mas também tem casos que as pessoas chegam até morrer e as famílias ficam processando o médico e não acontece nada, não é verdade? Sim. Vocês que estão nessa área, vocês devem ouvir falar, né, desses casos muito, né?
Sim, todo caso que acontece, essa fatalidade, deve ser avaliado. Lógico que foi o que eu falei, todo procedimento médico ele tem complicações. E é por isso que você tenta fazer de modo que seja mais seguro possível para o paciente. Sim. Mas a ideia é como você atravessar uma rua. Você pode, ninguém garante que você vai chegar do outro lado. Mas se você fizer isso na faixa de pedestre, olhar para os dois lados, a chance de você chegar do outro lado é muito grande. Claro. Cirurgia é o mesmo pensamento. Não, eu sou a favor da cirurgia quando, Exatamente. assim, tem coisas que não adianta, tem que ter cirurgia, principalmente depois de uma certa idade, né? Eu tenho 47 anos, não minto a minha idade, e tem coisas, realmente, eu tô num processo aí, doutora. A gente tem um WhatsApp, olha, ela é charada minha diretora, Geisa Souza, só que a minha diretora é Geisa. Bom dia, fazer a plástica retirando da barriga e infundir no glúteo, que a gente estava falando, qualquer mulher pode fazer? Qual o percentual de gordura corporal que deve ter, doutora? Então, sim, esse procedimento... Ela deve ser bem magra, porque, ó, dá pra ver na foto, ela não deve ter tanta gordura corporal. Eu dou pra... Não pode, Geisa, senão eu ia dar um pedaço aqui da minha perna. Sim, a maioria dos pacientes estão capacitados para fazer esse procedimento. Geralmente o cirurgião plástico consegue achar gordura em alguns lugares bem estratégicos Então, mesmo que você esteja abaixo... Dá pra fazer? Dá, é possível fazer. A não ser que a paciente realmente seja muito magra, mas é possível realizar sim. Talvez uma coisa que eu sempre explico, assim, o paciente sim, ele deve emagrecer para se submeter à lipoaspiração, o que é preconizar hoje o índice de massa corporal em torno de 30, esse seria o ideal, mas quando a pessoa está pensando em perder peso, sem perder em torno de 10% do peso, que é bastante coisa. Esse é o cenário ideal. Então, é bom emagrecer um pouco antes, porque tem gente que engordou um pouquinho, tem, principalmente no mundo artístico. Você engorda um pouquinho, o pessoal vai lá lipoaspiração. Depois de 6 meses, lipoaspiração. Não é indicado isso. Não, porque à medida que você vai repetindo esse procedimento cirúrgico, a lipoaspiração, ele vai se tornando mais ineficaz, porque a área vai ficando mais dura, mais fibrosada, mais cicatrizada e começa a ficar progressivamente mais difícil de retirar essa gordura. Então, de fato, isso não é recomendado. A última pergunta antes do Skype, que a Camila já está posicionada, quando você faz, por exemplo, eu faço aqui não nasce mais gordura, não gera mais gordura, né? Mesmo que eu engorde. Mas aí vem pra cá. É isso que acontece? Ela vai se deslocando, a gordura vai aparecer, mas não vai aparecer naquele local, é isso? Sim, isso tem um fundamento, que a área que foi submetida à lipoaspiração, como você retira algumas células de gordura, se você, caso futuramente engorde, aquela área provavelmente vai ganhar menos gordura, só que você vai ganhar gordura em outras áreas onde não foi realizada a lipoaspiração. Então as pessoas realmente têm essa impressão, olha, na área que eu fiz a lipoaspiração eu estou bem, mas nas outras, depois que engordei, não gostei mais. Então não adianta ficar engordando. Não, esse processo não é saudável, não é saudável. A lipoaspiração que funciona é aquela que você está no peso, quer tirar uma coisinha. Exatamente. A lipoaspiração, ela foi criada principalmente para o que nós chamamos de gordura localizada. Aquele local que te incomoda, você consegue fazer a lipoaspiração e ter um resultado estético agradável. Essa que é a ideia. Certo. Vamos falar agora, voltar ao caso do Dr. Bumbum. A Camila Quilice, ela é empresária, ela vinha conversando desde abril com o Dr. Denis, o Dr. Bumbum, para realizar o mesmo procedimento que levou a bancária Lilian à morte. Quero falar com a Camila e vou colocar o Dr. Rodrigo também nessa conversa. Bom dia, Camila! Bom dia, gente. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu acho que é muito importante, Camila, você dar o seu depoimento para as pessoas verem que não é... O que levou você a não fazer o procedimento? Você estava desde abril conversando. Então, na verdade, o que não me levou a fazer foi esse problema no meio do caminho. Eu estava em fase de negociação com ele, né? E justo na semana que eu iria fechar com ele o procedimento, veio a notícia do falecimento da moça de Curitiba. Nossa, então Você nasceu de novo, né, Camila? Com certeza. Poderia ter sido eu, né? Então, mas ele tinha vários processos. Você não chegou a checar isso? Não, eu fiz uma pesquisa bem superficial ainda. Sei. Porque como eu ainda estava em fase de negociação, eu não tinha ido a fundo. Mas, assim, o que eu olhei, sempre vi comentários muito positivos em relação a ele, até porque ele era uma pessoa muito carismática, assim, nas redes sociais. Devia ser, né? A pessoa ter 150 mil seguidores, faz a operação do bumbum. É claro que uma boa porcentagem deve dar certo.
né? Então, você acha que a gente procura meio superficialmente, né? Eu acho que eu concordo com você. E aí uma pessoa indica, a outra fala e tudo, você fala, eu já... Né? Então você teve esse problema da Lilian e você falou, não, eu não vou fazer. Você ainda tem vontade de fazer ou você tem medo de fazer? Não, hoje eu tô com medo. Certo. Hoje eu tô com medo. E se futuramente eu vier a procurar algum procedimento para fazer, eu vou pesquisar bem a fundo para não acontecer o que aconteceu, né? Exatamente. Você é da onde, Camila? Eu sou aqui de Brasília. Certo, eu tô vendo pelo sotaque. Camila, você quer perguntar já que você está com medo e você representa a boa porcentagem das mulheres agora que estão com medo desse procedimento, que no fundo não é a bioplastia, o doutor já explicou aqui que é outro tipo de procedimento. Você tem alguma pergunta para o doutor Rodrigo? Eu queria saber em relação mesmo à quantidade, qual é a quantidade permitida, se futuramente eu vier colocar, se o produto ele pode ser utilizado para esses procedimentos ou se não pode mesmo. Então, não. O PMMA, que é a substância que foi utilizada para a gluteoplastia, ela não é indicada. Geralmente resultados ruins, é perigoso. E a chance não só de casos mais drásticos, morte, entre outras coisas, seria realmente o fato de você começar a ter algumas assimetrias, retrações na pele do glúteo. Então, para glúteo, não, ele não é recomendável. Então, para glúteo, no caso, seria mesmo silicone, uma prótese de silicone, no caso. Ou academia, né? Academia é melhor, Camila, mas a gente sabe, mas só se não tiver medo, depois da academia, aí vai... E você é tão nova, Camila, quantos anos você tem? Eu tenho 30 anos. 30 anos? Você achava mesmo necessário fazer essa... É porque a minha questão é assim, de 1 ano e meio pra cá, eu emagreci 52 quilos. Gente do céu, parabéns. Parabéns. Você fez cirurgia? Eu fiz a cirurgia bariátrica. Sei, tá. Então caiu tudo, né? Provavelmente. Deu assim, até que não tava muito, mas tava incomodando um pouco. Sei, não. Aí a gente quer dar aquela ajeitadinha. Sei, não, entendo. Agora eu entendi, porque você é muito nova, né, doutor? Sim. Inclusive, qual é a idade, doutor, que você pode fazer essa cirurgia? A cirurgia de glúteo, a partir dos 18 anos, você já está apta para realizar, assim. Na verdade, o grande questionamento foi o que ela falou, assim, como que ela fez essa escolha, que gera tanto medo dentro disso. Talvez uma recomendação, apesar das mídias sociais, é você procurar dentro do site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Lá estão todos os médicos, cirurgiões plásticos, credenciados, que foram treinados, são 5 anos de treinamento. Então, só escrever lá, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Você consegue identificar o seu médico. Inclusive, o CRM deste doutor Denis não estava lá, provavelmente, como cirurgião plástico. E aparecem as ações que tem contra ele, alguma coisa? Não, acho que isso eu creio que não, porque geralmente isso é limitado à delegacia. Isso, às vezes você não pode revelar. É verdade, mas você já tem um indício, né, Camila, do que... Né? Você conheceu ou conversou com pessoas que também queriam fazer cirurgia com ele? Não, eu não cheguei a conhecer ninguém pessoalmente. Eu falei com 1 ou 2 pessoas, mas só pelas redes sociais. Não conheci ninguém pessoalmente, não. Entendi. Bom, tem mais alguma... Eu falei, sempre, as meninas que eu falei, os comentários que eu vi eram sempre comentários positivos, entendeu? Por isso que eu me interessei. Sim, claro. Eu também procuro na internet. Não, você é o padrão, a gente é assim. Supostamente as pessoas tinham que, né? É porque assim, eu li também já, algumas agora estão aparecendo, algumas não, várias estão aparecendo com problemas. Então, quando tiver esse tipo de problema, eu acho que a pessoa tem que ir lá, que daí... Na hora. Mas eu acho que o médico, ele pode tirar da internet, né? Não sei, a pessoa pode tirar da internet o comentário que você fez falando que teve um problema. Pode ser, enfim, porque os comentários supostamente eram só positivos, é isso, Camila? Então, igual eu pensei, poxa, se essas moças que estão aparecendo agora tivessem aparecido antes, teriam evitado o caso da morte dessa moça, eu acho, né? Então, elas esperaram acontecer o pior
para poder alertar outras pessoas. Mas eu acho que pode não ter sido isso, Camila, porque eu acho que elas podem, a pessoa pode querer alertar, até fazer um comentário, mas a própria pessoa, no caso a equipe do médico, pode ter retirado esses comentários. Ele é bem influente, né? Pode... eu sei porque eu já fiz vários programas na Record e SBT e tudo, de erros de cirurgia plástica. Uma pauta que a gente tem que trabalhar aqui, erros de cirurgia plástica, que as pessoas ficam anos, não sei se você já viu esses casos na internet, anos e anos e anos, 10, 15 anos tentando, processando, e o médico não aparece, assim, ele continua, não é verdade? Então, assim, acho que não é o caso das pessoas que não queriam denunciar, eu acho que é uma manipulação aí. Mas acho que às vezes algumas não denunciaram até por medo mesmo, de se expor, alguma coisa assim. Mas a gente não pode ter medo, né, Camila, porque tá mexendo com as vidas. Qual foi a lição que você teve de tudo isso, resumidamente? Que vaidade não é tudo nessa vida, né? Que a gente pode viver sem esse deslumbramento pelo corpo. A gente só tem uma vida, então a gente tem que ter saúde, lógico, a gente pode procurar melhorar, mas sem exagero. Tá. Camila, muito obrigada, quero te agradecer, né, doutor, de ter dado esse testemunho. A Camila chegou, você conversou com o médico ou... Conversei com ele, com a mãe dele, com a secretária dele. Todos que estão presos, né? Tô. Então ela chegou a conversar com um médico que se intitula na internet como o Dr. Bumbum, Dr. Denis Furtado, né? Acho que é esse o nome dele. Ainda bem que você não fez essa cirurgia. Muito obrigada, Camila. E agora vamos malhar e depois você... Vamos sim. E se fizer, faz da forma correta, tá bom? Pode deixar. Obrigada, Camila. Quero agradecer também o Dr. Rodrigo Honorato. Muito obrigada, foi um prazer te receber, você ter explicado tudo dos equipamentos para fazer a cirurgia da forma correta. Se você quiser, você procura um médico indicado. Como eu falei, sou totalmente a favor da cirurgia plástica, mas isso que o senhor falou, emagrece um pouco, vê direitinho, não é assim, vamos fazer, vamos fazer, né? Muito obrigada, doutor Rodrigo, aqui no nosso programa.